Olá pessoal, boa tarde. Vamos continuar nossos estudos do livro Emmanuel. Hoje vamos iniciar o capítulo 2, a ascendência do Evangelho. Mas como de costume, vamos participar mentalmente da prece que a nossa irmã vai fazer na abertura do nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, irmão querido, nós estamos mais uma vez reunidos para o nosso estudo aqui no nosso centro e também para que possamos dar paz aos que necessitam de um atendimento fraterno. O Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer nessa tarde, abrir as nossas inteligências para que possamos aprender sempre um pouquinho mais das lições deixadas pelo seu Evangelho. Pedimos também a espiritualidade amiga que possa estar conosco nesta tarde, nos abençoando, nos fortalecendo. E queremos agradecer a equipe espiritual aqui do centro, que preparou com tanto carinho para nós esse ambiente, para que aqui pudéssemos estar. Vamos também pedir que as pessoas que deixaram o nome nos cadernos, os encarnados, os desencarnados, e as pessoas que estão em nossas mentes, para que elas recebam a visita da equipe espiritual. Mestre Jesus, o Senhor possa continuar conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, vamos agora. Nossa irmã vai ler já para nós aqui o item 2. Pode ler. Ascendência do Evangelho. Nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto do que a de João no seu Evangelho. No princípio era o Verbo. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos e assim como presidiu a formação do órgão, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geográfica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, veio-lhe fornecendo a ideia de sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Em tempos remotos, quando os homens fisicamente pouco dessemelhavam os antropopitecos, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos, no labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco da irracionalidade. Começaram ali os primeiros sacrifícios de sangue aos ídolos de cada facção, crueldades mais longínquas que as praticadas em templos de Baal, das quais tendes notícia pela história. Obrigado. Achava que eu fazer o teste para ver se pega lá, mas tudo bem. Ascendência do Evangelho. Vamos falar primeiro o que é ascendência, né? O que é ascendência? Ascendência tem dois significados. Ascendente, nossa ascendência são gerações. Os ascendentes são os pais, nossos avós são ascendência. E, nesse sentido aqui, ascendência do Evangelho quer dizer a supremacia do Evangelho.
como se fosse uma superioridade, isso por cima, né? Para a gente ter noção de como realmente as coisas funcionam. Então, a ascendência, a chegada do Evangelho, como espalhando pelo mundo a realidade, né? Que Emmanuel fala para nós aqui. Então, o que seria o Evangelho? Primeiramente, a gente tem que falar o que é o Evangelho, né? Podemos definir o Evangelho como sendo um conjunto de ensinamentos e princípios morais trazidos por Jesus durante a sua passagem pela Terra. Isso aí foi exatamente a exemplificação da vida dele, através das suas palavras e também de seus exemplos. Ele transmitiu, olha que a importância disso aqui, um novo modo de viver e compreender a vida. Realmente foi um marco fantástico, antes e depois de Cristo, por isso da história. Boa nova. Também. Boa nova. Veio exatamente. Uma notícia boa. Notícia boa. Por quê? Porque foi. Aqui ele fala, o princípio era o verbo, vamos ver aqui certinho. A sequência evolutiva. Então, o homem foi dominado, assim que ele entrou no reino nominal, ainda era dominado pelos instintos do reino animal que trazemos, e esses instintos, muitos ainda nós temos. O instinto de sobrevivência nossa também é fantástico, é uma coisa, é instinto mesmo, que já veio lá de outras eras, para a gente entender. E veio devagarzinho, estudamos aqui já no livro A Caminho da Luz, a sequência evolutiva, a história das civilizações, do que ocorreu no povoamento do planeta nosso, a chegada dos capelinos e de outras orbes também, que a China chegou muito, os chineses, a China foi povoada por seres de outros mundos, muito antes dos capelinos, nós estudamos, foi 30 mil anos atrás, né? Os capelinos foram coisa de 10 mil anos, 5 mil anos, coisa assim. Então, feito isso, foi chegando a evolução, a passos lentos perante nós, achando milhares de anos, mas para a espiritualidade, para a governança da Terra, tudo estava nos conformes. Então, partindo da irracionalidade, vamos chegando, como diz aqui dos como é que chama isso aqui, os antigos antropopitecos, né? Então, exatamente essa chegada. Então, tem lá o início, nós estudamos com todos os precursores, né? Que os profetas lá do Antigo Testamento chegaram, Moisés, né? Já com as tábuas da lei, já foi um freio, chegando, mais 1000 e poucos anos, 1500, 1400 anos, chegou preparada. Antes de Jesus, veio João Batista, né? E já veio exatamente preparando que alguém viria. Não ele, seria alguém que viria para realmente trazer essa mensagem. Então, essa mensagem do Evangelho, então, que Jesus nos trouxe através das suas palavras, dos seus exemplos, fez ou faz até hoje nós compreendermos que a importância do amor, mas não esse amor carnal, é o amor amplo e restrito que nós temos que ter, ágape, não é o amor eros, não, né? Então é o ágape, aquilo que é amor fraterno, que você entende como o próximo, com quem convivemos, tudo aqui, como irmãos mesmo, filhos do mesmo pai, cada um vivendo a sua história nesse palco da vida aqui. Cada um, nós somos atores, cada um tem o seu script para seguir, e esse script conjugado com a família, com a sociedade, com o povo, com a nação, e aí as coisas vão acontecendo. Então, é chegada a hora da ascendência do Evangelho, da supremacia, e é isso que está ocorrendo. Não todos ainda, o planeta, lamentavelmente, uma grande parte, ainda desconhece, estão vivendo como se estivesse ainda na irracionalidade. Lamentavelmente, estamos vendo as guerras horríveis por poder, corrupções terríveis, estamos vendo perdas de vidas por descuido de autoridades, coisa horrorosa. Então, tudo isso faz parte, mas uma outra parte já tem dentro de cada um já essa semente boa já começando a brotar. É isso que está chegando.
É o que vamos ver nessa passagem de expiação e provas para um mundo regenerado. Estamos num período transitório, que as pessoas dizem que é denominado transição planetária, é essa mudança de frequência vibracional. As pessoas estão pensando que vai mudar outro planeta, que até a lei da gravidade vai ser abolida, vai ser tudo. Não, tudo tem seu tempo. É a mudança de frequência. E essa frequência, nós já podemos estar sentindo essa frequência quando nós nos preocupamos com energias, quando nós nos preocupamos que temos uma bondade dentro de nós que ainda está latente, mas desabrocha em muito mais momentos do que antes. Já olhamos pessoas com outros olhos antes, quando nós às vezes recebíamos um tranco e daríamos 2 ao contrário. Hoje a gente já pensa antes de revidar, a gente já começa a pensar, isso aqui que é? É a nossa frequência vibracional começando a se adaptar à 5ª dimensão, como nos dizem, né? Estamos na 3ª dimensão, o umbral, o mundo espiritual, a 4ª dimensão, e a 5ª será de nosso mundo futuro vibracional. É muito importante falar. Mas aí vai mudar tudo? Vai. Espécies de animais vão sumir? Vão. Como sempre sumiram a vida inteira desde o começo. Cumpriram a sua missão. Outras virão, que irão se adaptar a novos tempos, a novos costumes, a novas alimentação diferente. Tudo isso faz parte. Mas não é varinha de condão, é devagarzinho que as coisas vão ocorrendo. Então o Espiritismo considera o Evangelho de Jesus Cristo como o guia principal para a nossa evolução espiritual. É a nossa bagagem, é o mapa do tesouro que nós temos. Tudo aquilo ali. E se vocês verem então o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, não precisa mais nada. Ali, as coisas que ele coloca no Sermão da Montanha, ali deixar vir as mil, os sofros, os mansos, os pacíficos, tudo isso aí, colocando, como Gandhi disse, né, se rasgasse tudo que tivesse do Evangelho, ficasse só o Sermão do Monte, a humanidade estava tudo ali. Ali condensa tudo aquilo ali, a perfeição está ali, por isso é importante, né? Então, para nós espíritas, né, os ensinamentos de Jesus são fundamentais para entender a natureza do homem e o nosso propósito aqui na Terra, e como também aprendemos os mecanismos da vida espiritual. É isso que é importante a gente saber, porque estamos aqui, de onde viemos, para onde iremos, o porquê e o para quê, que a gente tem que perguntar sempre, as diversidades que temos aqui que conviver, aprendendo a conviver com as diversidades, quaisquer que sejam elas, porque isso é fundamental para o amor se estenda. Entender a diversidade, racismo, de gênero, tudo aí, gente, cada um é cada um. Cada um de nós é cada um temos o livre-arbítrio, cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. Agora, para me aceitar as pessoas, eu tenho que me aceitar. Agora, se eu não me aceito também, fica difícil. Se eu me revolto com a minha condição social, com a minha raça, com a minha família, como que eu vou chegar até Deus se eu não vou me aceitar? Sendo que o que eu estou agora foi algo que eu sabia que iria ser assim, lá no nosso planejamento reencarnatório. Todos nós tivemos conhecimento, esquecemos. Você vai nascer lá numa raça tal, você vai ser rico, você vai ser pobre, você vai ser bonito, você vai ser feio, você vai ser gordo, você vai ser magro, tudo de acordo com a sua necessidade evolutiva. Isso é fundamental para a gente saber. Então, essa aceitação que a gente vai entendendo, tá? Que nós possamos um dia expressarmos o amor universal de uma forma mais natural possível, sem pré-julgamentos, sem ser intolerantes, devagarzinho. É uma marcha lenta, mas deve ser segura para que não haja retrocesso, né? Então Jesus, e Emmanuel começa aqui muito interessante, que ele fala aqui que o princípio era o verbo. Qual o evangelho? De João. Então vou ler os primeiros tópicos do evangelho de João para a gente entender. E ele começa lá, o versículo 1 do capítulo 1. No princípio era o verbo,
E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui um adendo. O princípio era o verbo. Só que no grego era logos, em vez de verbo. O princípio era o logos, palavra, que foi passada para verbo no sentido de palavra. Então, isso aí. Então, a expressão no grego, do evangelho grego, era logos, para a gente entender, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que bonito, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, Jesus. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A chegada de João Batista. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos que crescem por ele, mostrando que ia chegar. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz, que iria chegar. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e verdade. João testificou ele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também na sua plenitude graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então isso aí é o princípio do Evangelho de João, para a gente entender, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava voltado para Deus, o verbo era Deus. Ele estava no início, Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. Olha que bonito, está repetindo. Tudo falando de Deus. De Deus, de Deus. Até a chegada. João, Deus mandou, depois de Jesus, como enviado de Deus, né? Realmente, era um espírito que não tem como Jesus foi escapar. procurar João, né? Naquele momento, né? Então, é muito legal isso aí. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, o benfeitor dedica o texto de abertura ao governador planetário, a Jesus. Tudo isso aqui para chegar à chegada de Jesus, para a gente entender. E fornece algumas informações sobre o papel da história evolutiva da Terra e da humanidade. De maneira sutil, o apóstolo João também apontou para essa perspectiva cristológica, olha que legal, cristológica, transcendente e atemporal do prólogo do seu Evangelho, dizendo dessa chegada, contando a história do Cristo, a importância de ser o Cristo, que foi, ele foi como se seria, contando a história, desde a chegada do princípio era o verbo de Deus, até a chegada de Jesus no orbe. Então é atemporal, que inicia no primeiro versículo, do princípio era o verbo. Então, diferente dos demais evangelhos, João destaca esta face espiritual e universalista de Jesus. Ele veio para o mundo, ele não veio criar uma religião dele. Quem criou foi o homem, que se embarcou, criou o cristianismo. Ele não veio, ele não criou hierarquia, não criou ritualística, não criou nada. Ele falava aos montes, nos barcos, andando, falando, não escreveu nada, deixou exemplos que ficaram, as parábolas que foram, né, passando, chegando, e com um cunho moral muito grande, que as pessoas são inesquecíveis, é impossível você esquecer de uma parábola, do ensinamento moral de uma parábola, como toda parábola tem um sentido moral também, né? Então, para a gente entender. Então, ele, nessa ascendência que nosso irmão leu aqui, contando tudo isso aqui, o que ele está dizendo? Ele está explicando o quê? Mostrando as origens da Boa Nova, do Evangelho, anteriormente à chegada de Jesus. Então já estava sendo tudo preparado no mundo espiritual, é lógico. Então, quando Moisés, um profeta, né, como um dos maiores médicos que nós já tivemos, já recebeu as tábuas da lei mediunicamente, já para
começar a moldagem do povo bárbaro, ainda muito apegado a poder, que não tinha praticamente dominado ainda por uma grande gama de instintos, foi exatamente a preparação. Então, o que são 1000 anos para uma evolução? Nada, 1500 anos. Nós, numa vida nossa aqui de 90 anos, a média 70, 80, 90 anos, acha que é muito tempo, e não é nada. Então, por isso que a gente tem que entender que esse pequenino tempo que nós passamos na Terra como encarnados, que é pequenino, muito pequeno, mas é de altamente importante, porque nesse pequeno tempo nós podemos dar um passo gigantesco no mundo espiritual quando voltarmos. Quando nós chegarmos, como diz André Luiz, se nós pudéssemos ser todos completistas, que seria o completista? Seria aquele que se propôs cumprir tudo aquilo que foi proposto no planejamento reencarnatório. Tem um significado meio errôneo isso para algumas pessoas, né? De completista acha que é viver muitos anos. Não. Não, pode até ser. Mas desde que ele seja completista em tudo que ele fez. Lógico, a tudo que se propôs. A tudo que se propôs. Exatamente. Verdade, exatamente. Né? Não é o que as pessoas acham por que isso que tem. verdade. Então, por isso que nós temos que olhar para saber se nós estamos evoluindo. Todos nós temos um marcador dentro de nós que nós teimamos em não ouvi-lo, que se chama o nosso eu. Tudo aquilo que peca, que nos leva para as facilidades que o mundo nos dá, são coisas que precisamos tomar cuidado e precisamos tornar-se um meio. Tudo isso é um meio para vivermos, não um objetivo. Então, as pessoas acham que, por exemplo, tem que ter o poder. O poder, acha que o poder é temporal. E aí? Pode ser uma derrocada daquele espírito que foi dado uma posição, colocado numa coisa que foi para eles testar e ajudar, ele vai se afundar cada vez mais. Pode acontecer, e acontece. Então, esse olhar do nosso eu vai saber ainda que nós estamos, o que nós estamos, pelo menos, começar o nosso trabalho de mudança. Acho que tudo aquilo que a gente mais sente dificuldade em mudar é lá onde está a nossa ruína, né? Compreender. Aí é o calcanhar de Aquiles. Ruína? Por quê? Precisamos mudar e às vezes você vai, é igualzinho o regime, né? Você vai, começa segunda-feira e na quarta-feira, meu Deus, esse bolo de cereja aqui não tem como deixar de comer. Então pronto, já perdeu tudo. Então é a mesma coisa. Mas por isso que o tempo pode ser longo para uns e muito curto para outros aqui na Terra. Porque é difícil para a gente chegar numa certa idade e falar, meu Deus do céu, olhar para dentro. Será que eu não mudei nada? Eu só piorei meu egoísmo, meu orgulho? O que eu posso fazer nesse tempo? Você que está de casa, que acordou o que eu estou falando agora, está ficando com medo, não tem problema. Comece agora. O problema é o start. É a marcha mais forte do carro, é a primeira. Ela não tem velocidade, ela tem força. Põe na primeira e começa. Você já está no exército do bem, porque você está se dispondo a começar o seu trabalho evolutivo e combatendo realmente o passado delituoso nosso. Todos nós temos, não adianta com essas carinhas de santos que nós temos aqui não, que ninguém tem passado. Se tivesse um passado maravilhoso, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui, estaríamos já Mas olha, eu conheci uma senhora uns anos atrás, bem no comecinho assim, quando eu estava começando a gostar das ideias espíritas, coisa e tal. Ela até me deu um evangelho velhinho que eu tenho lá em casa, e ela falou uma coisa para mim que eu gostei muito. Ela falou assim: o espiritismo me transformou numa pessoa melhor. E realmente assim, a gente estuda, o mínimo que seja, estudando só um pouquinho, conhecendo, não tem como não modificar, nem que seja nas pequenas coisas. Não tem como. É a beleza da doutrina. Por quê? Porque ela não tem, ela ensina que a fé não pode ser cega. Primeira coisa, você tem que compreender uma coisa para você aceitar. Se você não compreender, você vai ser guiado. E a fé tem que ser raciocinada, tem que ter lógica, razão. Feito isso, você pauta a sua vida. Agora, você sabendo das suas deficiências já é um grande passo. Eu tenho essa deficiência que eu preciso trabalhar. Então, é o primeiro passo. Agora,
Você aceitar que só você fala, não, eu sou perfeito, os outros têm erro, eu estou perfeito. Aí pronto. Aí o orgulho já jogou tudo por fora. O egoísmo já jogou tudo fora aquilo que você fez. Não vale a pena. Agora, quando a gente começa a falar, poxa, realmente eu preciso, e olho para trás e vê o que eu fazia anos atrás, hoje aquilo não me satisfaz em nada mais. Isso é evolução, gente. E é o guia que nos levou. É o que os ensinos dos Espíritos, através que pegou o Evangelho, né, e trouxe para nós, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é o Novo Testamento, a parte moral do Novo Testamento, exclusivamente, mostrou com mais informações de Espíritos amigos que trouxeram para clarear mais ainda o Evangelho, as parábolas, o ensinamento de Jesus. Perfeito. A gente vai tocando a nossa vida devagarzinho, e assim a gente vai. Então, ele diz aqui, que foi lido aqui, que os líderes espirituais da antiguidade, nós vimos aí, não conseguiram se desvencilhar das imperfeições que nós vemos aqui, observáveis nos indivíduos, que seguiam aquilo ali, o egoísmo, a ferocidade, né? Por exemplo, refletiram nos cultos, que ele fala aí, começaram até sacrifícios de sangue, essas coisas aconteceram, tudo isso aí, sacrifício de sangue, ídolos, criado de ídolos, tudo aquilo ali, muitos deuses, criava Deus para tudo, era uma religiosidade que ainda estava nascente, já tinha essa ideia de que tem algo superior, mas aí estava. Então, o Espiritismo, podemos dizer assim, que enxerga nessa supremacia, superioridade ou ascendência do Evangelho uma grande oportunidade de crescimento espiritual através do estudo e da vivência dos princípios ensinados por Jesus, que tem como objetivo, é lógico, a busca da felicidade e a transformação do ser humano. É esse nosso objetivo. Isso é a felicidade, é a nossa transformação. Por quê? Porque a felicidade que nós temos na TV, que se vendem para nós aqui, são coisas da terra. É o dinheiro para você ter iate, você viajar, para você ter tudo, é para fazer paração plástica, para fazer tudo, para se modificar, para ter poder, para todo mundo olhar, chamar você de doutor, fazer tudo aquilo ali. É o ego, é a massagem do ego. E não é isso que funciona mais. Nós não estamos mais esse ponto acabou. Agora é o momento da gente pegar e falar, gente, a mudança tem que ser. O ego e o orgulho é algo que nós estamos trazendo de milhares de anos, entranhados dentro de nós. E hoje temos atitudes orgulhosas e egoísticas. Lamentavelmente ainda temos. Só que hoje, graças a Deus, graças aos ensinos morais do Evangelho, nós já podemos ter sim momentos, lapsos de orgulho e de egoísmo, mas quase que imediato, ou quase, nós já voltamos ao normal. Poxa, isso aqui não está legal, é hora de eu me desculpar, isso aqui foi uma atitude, não foi uma atitude fraterna, e já pesou por nós. Esse peso na consciência é a coisa mais gostosa que existe. As pessoas acham que não, mas é a única coisa que nos dá a certeza que estamos evoluindo, é quando a consciência pega. Você faz um negócio, o bichinho lá dentro cutuca, fez. Não devia ter feito. Então isso é ótimo, porque muitos ainda, os sociopatas da vida aí, a consciência está adormecida, eles não têm noção daquilo. Psicopata, sociopata, tudo isso aí, matam e não sentem ainda, são responsáveis, vão ter que quitar, mas a emoção não sente o remorso, a culpa, não tem, ainda estão adormecidos. São esses seres que foi dada a última oportunidade, quando se abrir os umbrais da terra para reencarnarem, para que possa ser dada o passo para um novo planeta, um novo mundo, para que nós possamos ter. É isso que é importante, foi dado, e muitos não aproveitaram, e muito, quem sabe nós aproveitamos, se estamos aqui vendo hoje isso, estamos aproveitando, isso é fundamental para a gente. Então, de 2 bilhões de habitantes na época da guerra, nós estamos com 8, quer dizer, foram abrindo
os portões dos umbrais exatamente para que fosse dada essa nova oportunidade. Então isso aí para a gente entender que realmente é muito importante a nossa presente encarnação. É isso que eu gosto de falar, pessoal, independente, você que está nos assistindo, seja católico ou não tem problema, mas lembre-se, ame a sua vida. É muito importante nós valorizarmos a nossa vida atual, é muito importante, é uma oportunidade de ouro que nós estamos tendo para que nós possamos refazer caminhos que foram desfeitos lá atrás, de alguma forma, que nós, por orgulho, egoísmo, por infantilidade, deixamos escapar e tivemos a oportunidade de voltar num novo corpo, numa nova família, às vezes, ou talvez na mesma, não interessa, mas com um objetivo, de nós refazermos esses caminhos que foram atropelados de alguma forma lá atrás. E quando você se revolta com a vida e deixa de viver amargura e fala assim, não tem vida outra, não tem existência após a morte, a vida é só aqui, eu vou aproveitar isso aqui, mal sabe do que está, os débitos que estão sendo acrescentados quando deveriam ser diminuídos. É lamentável, mas respeitamos o livre-arbítrio de cada um, e Deus não interfere no nosso livre-arbítrio em nenhum momento, somos livres, mas altamente responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. É isso que nos guia, é isso que a doutrina traz para a gente, liberdade total de consciência, tranquilo, tudo é livre, mas ninguém responde pelos nossos atos a não ser cada um de nós, natural. Deus não tem pressa para que nós evoluamos, não, só que tem um prazo. Cada planeta, a evolução do universo segue uma sequência. Os mundos físicos são agrupados, criados na gestão da Gênesis, em algum momento começam a ser habitados pelos minerais, pelos vegetais, pelos animais, até que chega um homem. E vai chegar uma época em que o mundo físico vai se dissolver, vai virar poeira cósmica e vão ser agrupados e criar outros mundos físicos. Mas o espírito não, o espírito já entrou no reino nominal, ele vai seguir em frente, sempre. Então, tudo aquilo que fazemos hoje nessa encarnação vai servir para nós daqui centenas de milhares de anos, porque aqui nós aprendemos a base, quando começamos a matar literalmente o homem velho, dos costumes arcaicos, dos costumes materialistas ao extremo, e começamos a nascer um homem novo, com novos propósitos, mais fraternos, fazendo exatamente aquilo que Jesus deixou para nós, mostrando o Evangelho como guia, e nada, sem adereço, sem nada, não necessitamos de nada, de ritualística, de tempos maravilhosos, de parafernália toda, de uma hierarquia, isso é bobagem. Todos somos irmãos, estamos aqui exatamente para que todos possamos evoluir. Só que chega o momento está chegando. É eu que estou falando? Não, é Jesus. Mateus 24 e seguintes, Marcos 13 e seguintes, está falando lá das tribulações do final dos tempos, que dessa mudança de patamar evolutivo da Terra. Veio Kardec, do mesmo modo, os Espíritos trouxeram já complementando aquilo do Evangelho, lá na Gênesis de Kardec, dizendo já no sinal dos tempos, está chegando a hora, e a transição, podemos dizer, começou naquela época, da chegada da Gênesis espírita, mostrando que o início, dando a bagagem, a doutrina espírita vem dar a bagagem para as pessoas entendessem a necessidade de se melhorarem, melhorar a sua frequência vibratória, para que as coisas pudessem seguir adiante. Diga. Cleber, você falou da Gênesis, esse capítulo 18, né, que são chegados os tempos, já é a transição. Começa lá. Por quê? Veja bem, 100, 200 anos, para nós é muito, mas para a espiritualidade é muito pouco. Porque não tem que ter uma ruptura daqui para outra, vara de condão, a partir de agora, então, não. É a mesma coisa você com uma reforma de uma casa. Nós estamos vivendo a tribulação de uma reforma com você dentro da casa, com pedreiro, pintor, encanador e eletricista, tudo fazendo aquilo ali. Você limpa aqui, está sujo de novo, está aquela bagunça.
E não faz de um dia para o outro, é E não devagarzinho até chegar um Tudo final. tem essa técnica. E depois a casa vai ficar linda. Limpinha, banheiro limpinho, cozinha limpa, tudo bonito. Mas é isso que nós estamos almejando. Então nós estamos vivendo essa tribulação, onde estão tudo aquilo de negativo está sendo aflorado. Não tem segredo mais, as coisas já afloram. Antigamente isso que vinha a cavalo, né? O retorno vinha a cavalo. Agora nem a cavalo mais, eu acho que nem laser não é mais, tem que ser coisa mais rápida que o laser já. E vem exatamente por quê? Que são chegados os tempos da mudança. Então, uma parte da população realmente não tem condições, não quiseram aceitar nada disso, não fizeram nada para se modificar. A oportunidade foi dada, a última oportunidade no mundo de provas e expiações. Eles serão fazer o quê? Vão para o inferno então? Não existe inferno, não existe céu. O que vai acontecer? Eles vão para o mundo, vão renascer, vão desencarnar aqui, vão para renascer no mundo igual que está aqui agora, de vibração idêntica de provas e expiações, ou até alguns até no mundo primitivo. E outros que aumentaram a sua frequência, já começaram a melhorar, vão continuar na Terra já vivendo numa frequência vibratória melhor, com outro sentido de vida, com outros olhos de ver e ouvidos de ouvir, e é isso aqui a função. O planeta então será regenerado, e isso aí, é assim que seguir. Então, a ascendência do Evangelho é isso que trouxe para vocês. Há alguma pergunta desse tópico que a Leila deu, gente? Vocês entenderam o que Jesus, que Emmanuel quis dizer para nós? Ele fala da realidade, dos precursores, né? A formação do orbe, que foi ele que foi o governador, que fez desde a juntar as primeiras partículas que formaram o nosso mundo físico, ele que coordenou tudo. Agora vocês já o naipe desse Espírito, Jesus. A importância desse Espírito, é uma coisa fantástica, né? Então, trata aqui muito rapidamente da evolução nossa, desde do reino nominal, dos antropopitecos, né? Começamos quase verdadeiros símios, né? Que já começaram a receber o espírito nominal, já começou simples e ignorante, vai chegando o segmento religioso, que foi evoluindo de acordo com a capacidade evolutiva das pessoas da época. Hoje nós temos capacidade boa, plena de inteligência e de espiritualidade. Todo mundo tem essa capacidade hoje. Basta querer, que hoje nós temos tudo. Todas as dúvidas agora. Gente, tem internet, procura. Tem muita coisa ruim que a pessoa fez no fofoca, porcaria, mas tem muita coisa boa também. Nós temos as obras de Kardec no site Kardecpédia, tranquilo, tem tudo ali, tudo, facinho. Tem dúvida? Vamos ver o que é. Então, é isso que eu quero. As pessoas têm que entender que a fé não pode ser cega mais. Você tem que crer porque é isso aqui. Você tem que crer, você tem que ir lá para o padre, você tem que ir para o pastor, você tem que dar esse dinheiro. Não. Tem que ser raciocinada. Por quê? Para quê? A mesma pergunta que eu faço, né? Por que alguém cria um universo inteiro, faz a evolução de todos os reinos, até chegar no reino nominal, e depois condena, porque por erro, ao sofrimento eterno? Que Deus seria esse? E manda para o inferno eternamente. É uma coisa que foge da lógica. Então, todos nós somos seres perfeitíveis. Somos imperfeitos, mas podemos melhorar sim. Nem que sejamos trabalhadores da última hora, quase na hora de desencarnar. Mas se você arrependeu e se predispôs a melhorar... Acho que até nós já estamos nessa, né, dos trabalhadores da última hora. Já, com certeza. Já está ali. Já, né? Estamos nessa. A gente já está ali. Fazemos jus a salário também. Então essa aí é a importância do Evangelho em nossas vidas. E ainda tem padre e pastor que diz que o Espiritismo é coisa do demônio, capeta, né? No final desse trecho aqui, cara, dos tempos de Baal, seria interessante. Baal, quem seria Baal? Baal é aquele deus demônio, seria o deus da atividade, seria o demônio. Adorado em muitas comunidades do Oriente. Ainda, né? Baal era um deus,
é um Deus material, podemos dizer assim, né? De coisas materialistas, de conseguir as coisas materiais e até fazer o mal, fazer tudo aí Baal. Isso aí é um fato. Tem mais, eu acho que tem mais alguma coisa. É o Anthropopithecus, são os primatas, né? Já vimos aqui. Primatas, eu acho que não tem mais nada, porque a terminologia de Emmanuel tem coisa também, Emmanuel de Luiz tem que ficar de olho. Está tudo escrito o significado. É o meu também. Então agora, vamos ao item 2.1, que a Marina vai ler para nós. As tradições religiosas. Vamos lá. As tradições religiosas. Vamos encontrar, historicamente, as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia, Védica e Brâmica, e onde também se irradiam as primeiras lições do budismo, no Antigo Egito, com os mistérios do culto dos mortos, na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia, com os ensinamentos órficos e com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres isolados intelectualmente das massas a quem ofereciam os seus ensinamentos exóticos, conservando o seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. Ele está contando aqui as tradições religiosas, né? A história, que falamos há pouco, né? Diante de Jesus. Desde o início da civilização, né? O início das civilizações. Então, ele evoca, está dizendo aqui, que o culto dos mortos, ele está aqui, o culto dos mortos, né? Que Emmanuel fala evoca as dimensões espirituais concernentes à imortalidade já presente nas civilizações antigas, lá no Egito, já sendo o pós-morte, já sabendo que tem uma vida pós-morte, desde que lá. Então, é muito interessante isso aqui. Historicamente, concepções mais remotas da organização religiosa chinesa, nas tradições da Índia Védica, já estudamos, tudo isso aqui nós já estudamos no Caminho da Luz. Os Vedas falam até em transmigração, Transmigração. Né, para outros planetas. Sim. Brahmânica também, né? Esse Védica é que vem dos Védicos, né? Vedas. Livro dos Vedas. Faz parte da Índia, a cultura da Índia, né? Tá certo. E o culto dos mortos, que desde os egípcios, tudo já se cultuava os mortos também, né? Preparava tudo para lá já. Os sacerdotes tinham conhecimento. O povo popular não, mas os sacerdotes eram preparados, altamente preparados sobre a imortalidade, eram médicos fantásticos, né? Porque as religiões antigas, elas não eram difundidas para o povo. Não, eram restritas. Só entre os iniciados. Os iniciados, né? Eles exatamente. o povo não sabia de nada. Eu acho que o povo ainda não estava preparado para receber isso aí. Então tudo foi em dose praticamente homeopática, né? Aí sim. Ele deixou vazar para todo mundo, né? Mas daí já estava mais fácil, né? Em termos. Ele já estava os hebreus já estavam aquela cultura já de Moisés, já tinha uma base, ainda que errônea, mas já tinha uma base para os hebreus. Eles já acreditavam no Deus. Né? Exatamente. Mesmo na lenda de Jesus, né, Marcos? Jesus já deu essa abertura, mas ele não falou assim em português claro, ele falou em parábolas, de acordo com aquela época, de acordo com o que se via naqueles locais, porque não estava na hora ainda. Agora, gente, olha que coisa interessante. Por que essas civilizações egípcia, hebraica e hindu já tinham isso aí? Por quê? Porque são os que vieram de capela, já tinham lá. Os iniciados que vieram antes. Exatamente, vieram antes, exatamente. Com essa função. Já vieram com essa missão, já eram espíritos preparados para vir um povo ainda primitivo para difundir isso aí. É o que vai acontecer com aqueles degradados da terra que hoje não tiveram tudo na mão, tudo à mão, para nos melhorar, tem tudo aí.
para sermos bons, honestos, trabalhadores, seguindo o Evangelho. Mas uma grande maioria não vai. Então essas pessoas vão reencarnar exatamente como sendo, com o conhecimento intelectual que temos hoje, que não é tirado, e vai reencarnar no mundo primitivo para passar esse conhecimento que vai estar latente dentro, como intuitivo, e vai passar e começar de novo. Tanto é que a Índia, o budismo, a Grécia, foram todos precursores. Todos precursores. Todos precursores de Jesus. Todos. Acho que Jesus, como governador, criador do planeta, acho que ele falava, agora vai você. Agora vamos você para todo mundo. Mas tudo, vai Buda, vai Sócrates, vai esse, vai aquele. Tudo. Ele ia pondo, né? Exatamente. E amaciando a carne para chegar. Preparando o terreno. Preparando o terreno. Exatamente. E não mataram ele, o que você quer? Aqui, gente, tem uma coisa que você passou batido que eu marquei aqui. O que são ensinamentos órficos? Come-se no almoço, na janta ou no café da manhã? Baseado nos ensinamentos de Orfeu. Orfismo, os órfãos derivam o seu nome do poeta Trácio Orfeu, que era o seu fundador presumido, cujos traços históricos são inteiramente recobertos pela névoa do mito. Na mitologia grega, Orfeu era poeta e médico, filho da musa Calíope e de Apolo, ou Eagro, rei de Trácia. Olha a história da Grécia. Eu não sei se eu vou falar bobagem, me corrija, mas o Orfeu era o deus do sono? Também. Era? Orfeu, sim. Era um semideus do Orfeu. É nos braços de Orfeu, né? Quando você dorme, né? Dormir nos braços de Orfeu. É verdade. Então não falei bobagem. Não. Era o poeta mais talentoso que já viveu. Então, quando ele tocava a sua lira, que seu pai lhe deu, os pássaros paravam de voar. Olha a mitologia. Para escutar, e os animais selvagens perdiam o medo. As árvores se curvavam para pegar os sons do vento. Olha que lindo. Então, o orfismo, gente, é o nome dado a um conjunto de crenças e práticas religiosas, se quiser anotar, vocês anotam, originária do mundo grego helenista, com a literatura atribuída ao poeta mítico Orfeu, que desceu do Hades, que é o reino dos mortos, e voltou. Então, tudo aquilo a parte helênica chama ensinamentos órficos na época. O que o orfismo proclama? O que é a base dele? A imortalidade da alma. Olha que interessante, já naquela época, o orfismo proclama a imortalidade da alma e concebe o homem segundo o esquema dualista que contrapõe o corpo e a alma, dualista ali. Kardec era muito estudioso. Com certeza. Dessas coisas todas ele não inventou, ele estudou muito e codificou isso. Conseguiu juntar isso tudo e dar uma explicação espiritualista fantástica. Lógico, auxiliado pela espiritualidade, lógico, e aproveitando, seguindo a sequência evolutiva da civilização nossa, tudo aí. Por exemplo, época de civilização helênica grega lá. Olha que coisa interessante, a título de curiosidade que eu trouxe do orfismo, só de curiosidade para abrilhantar mais nosso estudo. O que era a crença? De que constava a crença órfica, né? Primeiro, no homem se hospeda um princípio divino, um demônio, entre aspas, alma, que caiu em um corpo em virtude de uma culpa original. Isso na época deles, muito antes do espiritismo falar isso aí. Olha para vocês verem a lógica. Caiu num corpo em virtude de uma culpa original. O que é? Bagagem passada. Esse demônio, alma, não apenas preexiste ao corpo, mas também não morre com o corpo, estando destinado a reencarnar-se em corpos sucessivos através de uma série de renascimentos para expiar só aquela culpa original. É a doutrina Espiritismo, em outras palavras. É lógico, muito antes da codificação, gente. Olha que legal. Reencarnação. Em outras palavras. Olha, mais uma. Com seus ritos e práticas, a vida órfica é a única em condições de pôr fim ao ciclo das reencarnações, libertando assim a alma do corpo. Ou seja, quando você se completa, você não precisa reencarnar mais.
vida órfica. Para quem se purificou, ou seja, os iniciados nos mistérios órficos, há um prêmio no além, da mesma forma que a punição para os não iniciados. Ou seja, o prêmio é o seguinte: é você ascender a mundos felizes, e os não iniciados vão ter que reencarnar de novo até conseguir. Vocês viram que a sequência... A reencarnação é bem caracterizada, né? Totalmente. Desde o princípio, que diz que ele voltou do mundo dos mortos. Lógico. Para Qual renascer. é a primeira frase que você falou do negócio do princípio aí? A primeira frase que você falou. No homem se hospeda um princípio divino. O que é o princípio divino? É o princípio inteligente. Não é? É lógico. Um demônio, a alma que caiu em um corpo em virtude de sua culpa original. Está tudo lá. Olha, gente, é muito interessante. Então, Kardec veio exatamente colocar a cereja no bolo, né? Por quê? Já estava a sequência esporádica para lá, para cá, tá vindo, as pessoas estão vindo, com poucos. Então, e graças ao bispo de Barcelona, graças a Deus, que queimou os livros espíritas, que propagou, acendeu Todo mundo quis saber por que o bispo mandou queimar, né? As obras espíritas, né? Então, difundiu-se. Hoje, começou na França, exatamente, nasceu lá, mas não teve sequência. A espiritualidade trouxe para o Brasil, porque aqui seria realmente, como diz, a pátria do Evangelho, coração do mundo, a sequência já no mundo, um mundo esperando, contando com o mundo regenerado. A importância do Brasil no mundo regenerado, na próxima etapa. Então é muito importante o nosso país nessa sequência. Com certeza vamos torcer para que a gente possa voltar daqui uns 100, 200 anos e realmente aurir a beleza que vai estar isso aqui, né? Com certeza. Outros parâmetros, né? Outros parâmetros, não só na tecnológica, mas também na parte moral, na parte totalmente... isso aí é uma coisa, não é uma utopia, não. É uma realidade que nós espíritos sabemos que vai acontecer, né? Então isso aí é um fato, não tem como a gente escapar disso aí. Então, esse orfismo, gente, eu vou ser sincero para vocês, eu aprendi estudando para o curso, para o estudo. Eu sabia de Orfeu, sabia da história dele, mas desse conhecimento orfismo, que via a beleza de ver como a sequência vai ser desde os egípcios, né? Vai agregando. Exatamente. Aí vem Kardec no Livro dos Espíritos, fala tudo como começou. Na Gênesis, então, um espetáculo que desde o começo, né? Um estudo maravilhoso que nós fizemos aqui, desde o início da chegada do homem na Terra, da chegada das espécies, a chegada de Darwin, mostrando a evolução das espécies, fantástica também, tudo evoluindo. Então as coisas vão acontecer, como eu disse no início, os animais, plantas vão desaparecer, espécies, surgir novas plantas, de acordo com tudo, com o clima, que o clima vai mudar, a necessidade proteica nossa vai mudar também, a alimentação, a tendência é modificar. Então tudo isso vão se adaptando. Os animais que não vão ter mais necessidade não vão desaparecer, vão dar a outros. Por quê? Porque eles também evoluem. As plantas, nós esquecemos que as plantas também evoluem. Às vezes a avenquinha quer tornar-se uma samambaia, não conseguiu ainda, né? Então vai, para chegar numa orquídea, e assim sucessivamente, né? Lá a lagartixa quer ser um gatinho, ou coisa, vai ter que ir seguindo, e assim vai chegando. O cristal quer tornar-se um brilhante, né? E as coisas, um pedregulho, uma turmalina, e assim a sequência vai evoluindo, né? Quem tiver interesse pode estudar sobre genética espiritual, que é genial, é em cima disso que você faz. Toda essa muita coisa, gente, sequência. Mas não vai dar tempo de estudar tudo. Não vai dar tempo. Só estou avisando que tem. Quem quiser o livro eu tenho. Você me deu um. É fantástico. Como é que é? Quem é o autor? Não sei. É fantástico. Se for o que eu estou pensando, Genética e espiritismo. 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 Um livro fininho? Você deve ter, viu? Deve ter, espia lá. É fantástico. Então, a dica.
A gente vai devagarzinho. Esse momento nosso aqui é muito interessante. Cool, Eurípides. Eurípides Cool. Viu? Eurípides Cool. Eurípides Cool. É ele. Esse Eurípides Cool tem uns livros muito bons. Eurípides Cool tem vários livros excelentes. E não é só esse livro dele, não. Tem livros maravilhosos. Dá uma espiada Eu li lá. vários dele, mas esse daí eu não estou lembrando. É interessante, fecha toda essa explicação. Então, é isso que é importante para a gente entender que o estudo que a gente faz em grupo, quanto agrega nas coisas da gente. E a gente fala assim, eu sabia tudo, sabia nada. Faz 30, 40 anos que estou estudando, não sabia que era orfismo, mas fui aprender orfismo agora junto conosco aqui. Não, é natural. Só sei que nada sei. Aprende logo. Cada dia sabemos menos, porque a curiosidade vai despertando. Gostei desse, evoluindo para pior. Então está dizendo você está evoluindo então, né? Evoluindo para trás. Mas daí você fala para o espírito não evolui. Ele estaciona, mas não evolui. Gente, alguma questão quer levantar no estudo de hoje? Não? Eu falo que não pode correr não, porque eu tenho... Semana que vem então nós vamos ver o quê? Vamos ver os missionários do Cristo, a lei mosaica e com certeza não vai dar tempo de falar sobre Jesus também. Então acho que ainda vai mais umas 2 semanas para terminar o capítulo 2. Jesus vai. Esse cara é fantástico, né? Jesus, tal de Jesus, né? Pelo amor de Deus, viu? É o cara. Ele é o cara, viu? Está sempre entre nós. Ok, gente? É aquela horinha que passa por cima da cabeça, né? Passa. Então, antes da prece final, eu já vou me despedir de vocês, você que está em casa, também convidando para participar conosco na próxima semana, seja via online, também se quiser vir fisicamente aqui no nosso centro, do Remora em Pouso Alegre, é um prazer recebê-los. Apareçam, para sentir a energia gostosa desse lugar aqui, vale a pena. Então vamos encerrar e eu já me despeço agora. Vamos fechar os nossos olhos e com um pensamento elevado a Deus, vamos agradecer a Ele a oportunidade de estar aqui hoje mais uma vez, conhecendo cada vez mais a beleza dos seus ensinamentos e pedindo à espiritualidade que nos ajude a colocá-los em prática no nosso dia a dia. Vamos pedir também aos nossos irmãos benfeitores que fluidifique a água que vamos beber, que coloque nela todos os remédios necessários para aliviar as nossas dores. Vamos pedir a eles também que façam uma visita aos nossos lares, levando a luz, a paz. Façam uma visita a todos aqueles que estão precisando de luz e de paz. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia.
Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Que assim seja.